Olá pessoal, bem-vindos aí ao Boletim de Cometas e Asteroides. E hoje vamos fazer a parte final de comentários sobre o filme Não Olhe para Cima. Vamos dar vários spoilers, e caso você ainda não tenha assistido o filme, não é aconselhável você ver esse vídeo, veja depois que você assistir o filme. Bem, até o mês passado, nós falamos sobre a parte onde o pessoal estava comemorando aí a descoberta do cometa, e com o nome do cometa Dibiasque, apesar de não ser o nome oficial dele ainda, eles já estavam comemorando, e vamos então retornar a essa parte que nós paramos no mês passado. Então nós paramos aí exatamente nessa cena, né? O pessoal comemorando aí o cometa Dibiasque. Aí temos aí ele escrevendo esse número 5A1. Bem, o que significa esse 5A1? É que é exatamente a distância que o cometa está do Sol quando ele foi descoberto. Esse cometa Dibiasque, né? 5AU Astronomical Units, que é 5 unidades astronômicas, que equivale a aproximadamente 150 milhões cada unidade astronômica, o que corresponde a 750 milhões de quilômetros da distância do cometa ao Sol. E também eles comentam que esse deve ser um cometa de longo período, né, já que ele deve vir da nuvem de Oort. Bem, a nuvem de Oort é uma nuvem idealizada aí que fica na periferia do Sistema Solar, bem distante do Sol, onde supõe-se que sejam as origens dos cometas de longo período, aqueles cometas que estão aí a grande distância do Sol e que, devido a perturbações gravitacionais que existem na nossa galáxia, né, como maré galácticas, essas perturbações influenciam essas pedras, né, de gás congelado, que são os cometas, os núcleos dos cometas, e eles vão, então, em direção ao Sol, e aí eles entram no sistema solar interior. Então, essa nuvem de Oort é uma nuvem aí que possivelmente tenha bilhões e bilhões de pedrinhas como esta. Então, uma das alunas do professor Mindy, que é interpretada pelo Leonardo DiCaprio, pergunta a velocidade e a órbita dele. Vamos ver agora como é feito esse cálculo. Então, aqui eu estou pegando as observações feitas dando um exemplo aqui de um cometa, que é o cometa 2020 F3, aquele cometa Neowise, que nós vimos aí também no boletim do mês passado. E aqui está uma série de números, né, que estão representando cada observação desse cometa feita por cada observatório. Então, cada linha dessa aqui corresponde a uma observação chamada astrométrica, ou seja, a medida precisa da posição do cometa em coordenadas celestes, que nós temos aqui a ascensão reta e a declinação do cometa, e aqui o código do observatório que realizou, e aqui o horário que foi feita essa observação. Então, você pegando aqui esse conjunto de observações, então vou selecionar aqui um monte de observações, vou dar um Ctrl C. Então, vou levar aqui as observações para um site chamado FindOrbit, que é um site online criado pelo astrônomo Bill Gray, que permite você, a partir dessas observações astrométricas, você calcular qualquer órbita, tanto de asteroide como de cometa. Então, vou pegar aquelas observações, eu vou fazer o paste para cá, vou colar aqui, né, essas observações aqui, e aqui eu clico em Compute Orbit and Ephemeris. Bem, então depois, a partir desse monte de observações que eu coloquei aqui, esse programa ele vai calcular a órbita do cometa. Nesse caso aqui, nós temos aqui esses números aqui, representam os elementos orbitais do cometa. Então, a partir desses elementos que é calculada a órbita do cometa, então eu vou poder fazer previsões para o futuro da posição do cometa em relação à Terra, em relação ao Sol e a posição dele no céu. Bem, então aí vocês viram que em poucos segundos nós calculamos essa órbita, né? E aí o professor Mindy fala agora assim, agora que nós temos a órbita do cometa, vamos verificar a efeméride. O que significa a efeméride? Efeméride nada mais é do que uma tabela em função do tempo, que nos mostra a posição do cometa em relação à Terra, em relação ao Sol
e a sua posição em coordenadas celestes para a gente localizar. Então ele comenta aí que isso aí vai nos dar a distância entre o cometa e o planeta Terra. Voltando aqui ao cálculo da órbita do cometa, já que nós temos os elementos orbitais, e a gente pode então calcular as chamadas efemérides, né? Então aqui, em função de uma data, nós temos aqui a posição, ascensão reta, a declinação, que é a posição dele no céu, o delta, que é a distância em unidades astronômicas em relação à Terra, e o R, que é a distância a unidades astronômicas em relação ao Sol. Então aqui nós temos 7,3249. Se a gente multiplicar esse aí por 150 milhões, nós teremos aí, então, a distância do cometa na Terra nessa data aqui, ó. E a mesma coisa em relação ao R, que é R em relação ao Sol. E aí a DeBiaschi pergunta por que a efeméride está diminuindo, né? Aí o professor Mindy está calculando essas efemérides aí na mão, né? Eu mostrei para vocês aqui que o cálculo é bem rápido, feito por computador, mas aqui questões do roteiro do filme, ele está calculando isso aqui na mão. Aí ele põe esse 0,0. O que significa isso aí? Bem, aqui então estão as efemérides desse cometa para diversas datas da posição. Essa posição 0 aqui é quando o cometa foi descoberto. Então, aqui nós temos o número 100, ou seja, 100 dias após a descoberta, 180 dias após a descoberta e 193,6 dias após a descoberta. Essa primeira coluna aqui representa a distância do cometa em relação ao Sol, aqui a velocidade do cometa em relação à Terra, e aqui a última coluna, a distância do cometa em relação à Terra. E aqui ele se espanta, né, quando ele coloca essa data aqui, 1, ou seja, exatamente a distância média entre a Terra e o Sol equivale a 1 unidade astronômica. O cometa vai estar a 52 km por segundo em relação à Terra, e a distância à Terra indica 0,0, ou seja, o cometa vai colidir com a Terra. Aí eles enviam um e-mail com essa figura aí, mostrando a trajetória do cometa e indo em direção à Terra, com aquela tabela aqui acima, justamente para a administradora da NASA. Ela atende o telefone e fala que vai ligar para o Dr. Oglethorpe. O professor Mindy pergunta, vai ligar para o Dr. Oglethorpe? Quem que é esse? Aí a DeBiaschi procura na internet e fala que ele é o chefe do Departamento de Coordenação de Defesa Planetária. Aí eles perguntam, se questiona, realmente isso existe? Então, o escritório aí de defesa, de coordenação de defesa planetária, realmente é um lugar que existe e ele está linkado aí na organização da NASA. Aqui está o símbolo deles. Então, aqui nós temos um organograma mostrando como é que é a coordenação desse escritório de defesa planetária. Bem, a NASA ela tem uma verba anual que é destinada ao estudo de objetos próximos à Terra. E para coordenar todo esse assunto, eles criaram esse Planetary Defense Coordination Office, que a gente coloca como PDCO. E aqui ele é coordenado aqui pelo Lyndon Johnson, e que basicamente nós temos 3 áreas nesse escritório de coordenação de defesa planetária. A primeira área, que são as coordenações aqui dos programas de detecção e caracterização de asteroides e cometas, né? Feita aí principalmente pelos observatórios que são patrocinados aí pela NASA, que é o Catalina Sky Survey, o Pan-STARRS, o Atlas, e também o Minor Planet Center, que é o órgão central que recebe as observações de todos os asteroides e cometas que são feitos aí na Terra, e também o Centro para o Estudo de NEOs, que é linkado aqui ao Jet Propulsion Laboratory. Então, toda essa parte aqui pertence a essa organização, esse programa de observações de NEOs, tanto de descobertas quanto aí de caracterização de NEOs. Também tem uma outra parte aqui que é as parcerias entre agências, né? Entre as agências espaciais. Aqui existe esse relacionamento. E também tem projetos aí de defesa planetária, como, por exemplo, nós temos o NEWISE, a missão aí que ainda está no espaço, que descobre alguns asteroides e cometas, inclusive descobriu esse cometa que eu mostrei para vocês,
o 2020 F3, e a famosa missão DART, que já foi lançada e que vai se chocar com um asteroide neste ano de 2022, e também a futura missão NEO Surveyor, que vai vai estar operando no espaço e vai descobrir principalmente asteroides acima de 140 metros a partir do ano de 2026. Então, essa é toda a organização desse escritório de defesa planetária que está vinculado à NASA. Bem, então aqui a administradora da NASA fala aí com o Dr. Orletop, que é o chefe aí do escritório de coordenação de defesa planetária. Lembrando, o que significa NEO? NEO significa Near Earth Objects, e são objetos que se aproximam a pelo menos 0,3 unidades astronômicas da Terra. É considerado NEO, tanto cometas menores que 200 anos de período e qualquer asteroide que se aproxime da Terra a menos dessa distância, 0,3 unidades astronômicas, o que equivale a 45 milhões de quilômetros. Então, qualquer desses objetos que se aproxima a menos de 45 milhões são considerados NEOs. Então, o chefe lá do escritório de coordenação de defesa planetária pergunta, mas por que não se relatou ao centro de planetas menores? Bem, esse é o procedimento que a gente faz quando a gente descobre alguma coisa nova, ou quando a gente acha que descobriu alguma coisa nova, a gente comunica ao centro de planetas menores, que é o chamado Minor Planet Center. Aqui está o Minor Planet Center, que é um órgão ligado aí à União Astronômica Internacional, mas que é financiado pela NASA, o seu funcionamento. Então, todas as observações de cometas e asteroides são enviadas para esse Minor Planet Center. Bem, eles estimaram esse cometa com 5 a 10 quilômetros de diâmetro, mas a gente, na verdade, não consegue fazer uma determinação precisa do tamanho do núcleo do cometa, porque justamente o núcleo do cometa, que é essa pedra aqui, ela está envolto de um gás, que é chamado coma, que saia do cometa. Então, a gente não tem a menor ideia do tamanho desse cometa. Então, eles fizeram uma estimativa com base nos tamanhos médios de cometas que vêm da nuvem de Oort. Então, esse cometa pode ter 3 quilômetros, ele pode ter 8 quilômetros, ele pode ter 15 quilômetros, e então existe essa grande diferença de expectativa de tamanho de um cometa. Somente quando ele estivesse muito mais próximo da Terra, através de técnicas de radar, é que poderia se comprovar exatamente o tamanho dele, porque quando ele é descoberto, ele está envolto por um monte de gás, esse monte de gás não permite a observação do tamanho do núcleo. E aqui eles falam sobre a colisão direta, né, com a Terra em 6 meses e 14 dias, o que é confirmado aí pelo programa Scout, né? O programa Scout calculou 6 meses e 14 dias. E vamos ver agora aqui o que significa esse programa Scout. Bem, esse programa Scout ele fica aí no Centro para Estudos de Objetos Próximos da Terra, chamado CNEUS, que está linkado aí ao Jet Propulsion Laboratory, JPL, da NASA. E aqui eles têm uma parte chamada Scout, que é exatamente uma avaliação de riscos de objetos que estão numa página chamada NEOCP. Então, toda vez que a gente descobre um asteroide, ela vai para essa asteroide ou cometa, ela vai para essa página NEOCP, lá do Minor Planet Center, e o JPL pega esses dados e começa a fazer aqui uma análise, que está nessa tabela aqui, exatamente uma análise de risco de curto prazo de impactos destes objetos em relação à Terra. Então, aqui nós temos aqui uma coluna chamada Impact Rating, que é aqui, caracteriza as chances de impacto no curto prazo. Então, os objetos são classificados aqui com um número, né? 0 é negligível o risco, 1 significa pequeno o risco, 2 modesto, 3 moderado e 4 elevado. Então, esses riscos aqui, eles são colocados aqui, e de tal forma que a gente vai dar atenção aos objetos que tenham
esse número aqui maior do que 2 ou 3. E o que chama atenção, principalmente nesse início aí do filme, é justamente essa, vamos dizer assim, essa desviada aí da realidade, né? Porque é quase impossível você calcular com essa precisão de certeza que um objeto vai colidir com a Terra com apenas uma noite de observação de um objeto, e principalmente uma noite de observação de um objeto apenas por um observatório. O que acontece geralmente é o Minor Planet Center recebe essas observações e disponibiliza numa página para que outros observatórios confirmem esse objeto, façam mais observações e, a partir dessa coletânea de observações feitas pelos observatórios, aí a gente consegue calcular uma horta mais precisa e consegue ter uma certeza maior dessa incerteza, dessa previsão de colisão do cometa em relação à Terra. E, geralmente, para a gente ter essa certeza maior, no caso de cometa, uma coisa que pode demorar de 15 dias até um mês para a gente ter essa informação com maior precisão. Bem, logicamente a gente tem que lembrar que isso aqui é um filme, né? Então faz parte do contexto do roteiro ter toda essa história aí, mas eu só queria chamar a atenção para essa parte aí, que na realidade nunca vai acontecer da gente descobrir um cometa numa noite e já determinar que ele vai cair com esses 99,78% de chance de colidir com a Terra. Isso nunca vai acontecer. Então, isso aí, inclusive, já aconteceu aí no filme, por exemplo, Impacto Profundo, né? Que também foi descoberto um cometa, e na mesma noite eles já também já detectaram que ele ia colidir com a Terra. Né? Então, isso aí nunca vai acontecer. Vai demorar um certo tempo para a gente ter essa certeza. Só queria chamar a atenção para isso aí. Ok, pessoal? Então, fica aqui essa avaliação aí dessa parte mais científica aí que eu quis trazer para vocês, comparando algumas cenas do filme com as coisas que acontecem na realidade, ok? Então, um abraço a todos e até um próximo boletim. Fui!